Diz assim a palavra. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tem muita gente decepcionada com Deus. Tem muita gente triste com Deus. Eu não estou nem falando das pessoas do mundo, as pessoas que não nasceram de novo, que não aceitaram a Cristo. Eu estou falando a respeito do povo de Deus. Tem muita gente frustrada, decepcionada. Por quê? Ela está esperando Deus fazer algo na vida dela, sendo que Deus não revelou, Deus não falou, Deus não prometeu. Você não pode esperar algo de Deus que Ele não te revelou, que Ele não falou, que Ele não te prometeu. Talvez até um sonho mesmo, mas esse sonho veio de Deus, é um sonho seu. Eu já ministrei aqui, quando o sonho for seu, nem todos os seus sonhos serão realizados, mas todos os sonhos de Deus na sua vida serão realizados. Eu quero que você entenda que Deus só vai fazer alguma coisa se Ele te revelou. Caso contrário, Ele não vai fazer. Um exemplo disso, tem pessoas que estão esperando uma direção de Deus, estão esperando o mover de Deus e não move do lugar. Isso é bom. Essas pessoas estão esperando o mover do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, porque ela é sensível, ela sabe discernir o tempo. Deus não vai fazer nada, tá? Que eu vou ler novamente. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele não vai fazer nada aos seus servos. Não vai ter milagres se ele não revelou, se ele não falou. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso que você tem que atentar para a palavra. Um exemplo, Deus mandou você negociar, Deus mandou você vender, Deus mandou você comprar, Deus mandou você alugar, Deus mandou você fazer isso? Deus mandou isso que você está querendo? É direção de Deus? Porque se Deus não mandou, se Deus não revelou, não faça. Não se mova do lugar. Em nome de Jesus. Espere o mover de Deus. Eu já ensinei aqui, como diz Isaías 55:12. Deus me ensinou e eu ensino. Porque é o Espírito Santo que ensina a gente. E a gente procura ensinar. Como Esdras. Você sabe o que Esdras fez? A Bíblia diz, no livro de Esdras 7:25, ele buscou a Deus, buscou o conhecimento de Deus, praticou o conhecimento de Deus e ensinou o conhecimento de Deus. Então quero que você entenda, isso é palavra de Deus. Você precisa entender o tempo de Deus e o seu tempo. E é clichê que eu vou falar, o tempo de Deus é diferente do nosso. E às vezes você está querendo fazer algo no seu tempo e não no tempo de Deus. E você pode se prejudicar por causa disso. Você pode ter prejuízos por causa disso. Você tem que esperar o tempo de Deus. Porque se Deus não mandou, não mova um dedo. Não saia do lugar, não dê um passo. Espere o Senhor. Espere a direção de Deus. Porque também, muitas das vezes, nos frustramos e nos decepcionamos e ficamos chateados com Deus, porque não aconteceu do jeito que a gente queria. Então, mas é Deus que opera tanto querer como realizar de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. A gente não tem que apressar as coisas. Um exemplo disso foi o milagre da ressurreição a respeito da pessoa de Lázaro, quando Jesus ficou sabendo que o amigo dele, que ele tanto amava, estava enfermo. Ele não foi de imediato. Diz a palavra que ele ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois ele disse, vamos para lá. Porque não era tempo dele ir naquele momento. Jesus poderia ter orado ali. E o Pai poderia ter curado Lázaro. Poderia ter feito isso. E a gente precisa entender o mover do Espírito e o tempo de Deus, e não o nosso. E Jesus era submisso ao Pai, à vontade do Pai e à direção do Pai. Então ele foi, quando ele chegou lá,
Já tinha 4 dias que ele já estava morto. Mas ele não estava no tempo dele, ele estava no tempo de Deus. Por isso que o milagre da ressurreição aconteceu. Por isso que algo glorioso, sobrenatural, aconteceu naquele lugar. E ali levou muita gente a se converter. E muitos daqueles judeus que queriam apedrejar Cristo. Então você precisa entender, não é do nosso jeito. Mas uma vez, Jesus poderia ter orado ao Pai, o Pai ia lá, enviava um anjo e resolvia aquela situação. Se Deus quisesse, Lázaro não precisaria ter morrido. Mas olha que coisa, e Jesus não foi de imediato, ele esperou o tempo de Deus, o mover de Deus. Você precisa esperar o tempo de Deus. Porque senão, você vai chorar depois. Porque senão você pode se decepcionar e vai querer culpar o Senhor, culpar a igreja, culpar o pastor, o obreiro, o irmão. Não! Espera o tempo de Deus. Deus fala na alegria do coração. É isso. Quando você perceber que é de Deus, você vai sentir paz e alegria. Mas se você, por exemplo, eu não estou recebendo resposta nenhuma de Deus, eu estou querendo fazer tal coisa, estou querendo comprar, negociar, vender, estou pensando num relacionamento com uma pessoa, eu estou orando a Deus, eu estou para fazer isso, fazer aquilo, mas não estou recebendo resposta de Deus, acho que eu vou fazer. Não, não é para você fazer, porque você não está recebendo resposta de Deus. Não é o tempo de Deus. Você não recebeu resposta. Você tem que esperar. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E se ele não responder, não faça. Não faça nada. Espere. Deixe que ele fale com você. Em nome de Jesus. Por quê? Quando é Deus que fala com você e revela, aí é com Deus. O compromisso é dele. A responsabilidade é dele. Porque quando ele te revela, como no caso de Noé, por exemplo, ele revelou a Noé: vou destruir todo homem que crê, todos os animais, mas você construiu uma arca. Ele revelou para Noé, e Noé começou a construir a arca, e você conhece muito bem a história. E Deus preservou Noé e a sua família. Então, quando nós obedecemos a direção de Deus, a revelação de Deus, nós obedecemos, e no tempo dele, ele vai nos preservar, ele vai nos guardar naquele caminho, naquele trajeto, para cumprir o propósito dele. Porque muitas das vezes nós queremos algo e Deus quer muito mais do que aquilo que queremos. Porque o que Deus, irmãos, quer melhor para a gente. Sabe o que a Bíblia fala? O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, não subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a vontade de Deus. Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós só temos que esperar ele dizer. Mas se Deus não diz, se você quer fazer, depois não reclame. Ah, mas fulano me aconselhou, fulano falou comigo, mas Deus falou com você? Deus confirmou pela sua palavra? Pastor, não. Então não saia do lugar. Não é para você fazer. Por mais que o conselho seja bom, por mais que aparentemente a situação está boa, mas não vai. Você se lembra quando Paulo estava no navio ali, eles sofreram um naufrágio, e o tempo estava bom. E Paulo, usado por Deus, falou: não vá. Não, mas o tempo está bom. E eles creram mais no piloto do que em Paulo. Porque Paulo estava sendo usado por Deus, e o tempo estava bom. Tiveram prejuízos. Tiveram naufrágios. Então, cuidado. Você quer ver o negócio, pessoal? Olha o que diz o livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 6. Aqui neste momento, aqui só para você se localizar, entender esse texto, esse contexto, o povo de Israel, a cidade, estava cercada pelos inimigos, pelos babilônios. Irmãos, e Nabucodonosor estava ali cercando aquela cidade, já estava destruindo, acabando com tudo, já tinha pegado alguns prisioneiros, ia levar para a Babilônia.
Entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Não tenho tempo para isso agora, mas só para você entender. Mas olha a direção que Deus dá a Jeremias, naquele momento de caos, de crise. Parece loucura, parece uma contradição. Porque Deus mandou ele investir naquele momento. Olha que interessante isso. Jeremias 32, versículo 6. Depois você lê o capítulo todo, 32, tá bom? Mas diz assim: disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias falando, né? Que a palavra de Deus veio a ele. Eis que Ananel, filho de Saul, teu tio, virá a ti, dizendo, compra para ti a minha herdade, a minha herança, minha fazenda, minha casa, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Deus deu uma palavra para Jeremias dizendo assim, o teu primo, o Ananel, virá a ti para que você compre dele a herdade. Porque você tem direito. Você é o privilegiado, você está na frente de todos. Aí diz a palavra se confirmou. Deus falou com Jeremias e essa palavra se confirmou. Versículo 8. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, quer dizer, o primo dele, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito da herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Deus não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus servos o segredo. Ele não vai fazer nada. Mas se ele revelou e a pessoa obedecer, Deus cumpre a palavra, Deus vai vigiar a sua palavra para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e cumpre. E é interessante notar que, quando o primo dele veio, a palavra se confirmou e falou a revelação que Deus tinha dado a ele. Então, quando é de Deus, há confirmação. Se uma pessoa vir falar com você alguma coisa, você pode ter certeza que Deus já falou com você algo, e quando é de Deus vai se confirmar. Quando não é de Deus, não vai bater. Não vai bater, não vai dar certo. Não vai fluir, porque Deus não vai ter compromisso com aquilo. Então, quando eu ajo no meu tempo, quero fazer no meu tempo, quero comprar no meu tempo, negociar no meu tempo, etc, etc, irmãos, Deus não tem compromisso. É por nossa conta. Mas quando é Deus que nos revela, é por conta dele. Em nome de Jesus. E agora vamos entender o contexto, como eu estava dizendo. Era um momento caótico, estava havendo morte ali, fome, porque a cidade foi cercada. A maioria das casas foram destruídas, o templo, e ele estava ali ainda. O povo seria levado cativo para a Babilônia. Deus já tinha revelado tudo isso para Jeremias, ele sabia disso. Mas, irmãos, Deus olha diferente da gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Para não agir como aqueles 10 espias. Sabemos que a terra é boa, mas tem gigante. Eles disseram, é difícil, nós somos como pão, eles vão nos devorar. Mas a minoria, Josué e Caleb, falou, não, Deus é conosco, nós vamos acabar com eles. Nós vamos derrotar esses gigantes aí, vamos tomar posse da terra. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos andar por vista, mas por fé. Porque se a gente andar por vista, a gente vai ficar com medo da situação. Se a gente ficar ouvindo só uma notícia, principalmente na televisão, na mídia social, só desgraça, tragédia, a gente vai ficar com medo, apavorado, porque a gente está se alimentando dessas coisas. E está se esquecendo das coisas boas de Deus, do poder de Deus, da grandiosidade de Deus, o que Ele pode fazer nessa situação. Porque os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, se manifestam na crise. Deus opera na crise. Deus, Ele fala conosco, irmãos. É para Ele que nós devemos olhar. E aí ele entendeu que essa era a palavra do Senhor, diz o finalzinho do versículo 8.
Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Ele entendeu. Não, Deus confirmou, Deus falou comigo. Ele revelou para mim, isso é confirmação. Eu vou comprar. É óbvio que muitos chegaram para Jeremias e você é doido, você vai comprar um terreno aqui? Você vai fazer isso? Você é doido? Rapaz, o inimigo já está aí, já levaram alguns, vai levar mais. Está pegando fogo, casa destruída, fome, peste. E você vai fazer isso? Não, vou fazer porque Deus está mandando. Você vai fazer esse investimento? Você é louco, vou fazer porque Deus está mandando. Quando Deus falar com você, você não tem que consultar carne nem sangue. Você não tem que se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que ficar na direção de Deus. Porque senão, se você não tomar cuidado, as pessoas irão te confundir. Irmãos, o espiritual tem que discernir a voz de Deus. Quando é Deus que fala. Todo mundo está falando de crise, de dificuldade, que está difícil, que a situação está piorando. É verdade. Por exemplo, a tendência é piorar no mundo. A gente sabe disso pela palavra. Mas nós não somos do mundo. Nós somos peregrinos, somos forasteiros. O que é um forasteiro, um peregrino? É que não pertence àquela cidade, àquela cultura. As suas vestes são diferentes, o seu fala é diferente. É diferente, porque ele é do reino de Deus. A fala denuncia, como o caso de Pedro, que mesmo negando Jesus, uma das empregadas fala, não, mas você é um deles, porque tua fala te denuncia. É diferente. As pessoas vê Deus na gente, somos cartas vivas de Cristo, somos o bom perfume de Cristo, e isso é notório. As pessoas quando olham falam assim, não, isso aí é crente, isso aí não adianta não. Eles sabem, porque nós vamos na contramão do mundo, nós vamos na fé, a fé é loucura para os que perecem. Você pode ter certeza disso. Muitos vão nos taxar de louco por causa da nossa fé, porque a gente vê diferente. A gente vê de acordo com a palavra. A gente anda no que a palavra diz. Louvado seja Deus. Ele comprou, ele entendeu. Você não tem que ouvir ninguém quando Deus falar com você. Porque dependendo se você ouvir, a pessoa pode fazer você se desviar do propósito. A pessoa pode falar para você, não vai dar certo isso não, hein? Se fosse você eu não faria isto. E Deus falou com você pela palavra. Deus falou o seu coração. Deus confirmou através de alguém. Ainda você duvida. Não é para você duvidar. Aí ele entendeu, olha o que ele fez. Versículo 9, Jeremias 32, 9 agora. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 16 ciclos de prata. Ele comprou, irmãos. Louvado seja Deus. Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo ao seu servo. Ele não vai fazer se ele não revelou. Mas se ele revelou pela palavra, ele vai fazer. A gente tem tantos exemplos na Bíblia, irmãos. Tantos. Por isso que você precisa examinar as Escrituras diariamente, buscar a Deus diariamente. Ser sensível à voz de Deus. Em nome de Jesus. Agora, tem uma coisa. Mais uma vez, você tem que discernir o tempo de Deus e o seu tempo. Eu vou falar algo para você, irmãos. A gente vai amadurecendo com os anos e com o tempo pela misericórdia de Deus. Muitas das vezes a gente toma uma decisão. E Deus sabe que você tomou uma decisão. E se é direção de Deus essa decisão, porque você não pode ficar em cima do muro. Você tem que ser uma pessoa decidida, determinada. Você tem que ter personalidade. E se você é esse tipo de pessoa, e você diz, pai, eu estou decidido a fazer isso, o que o senhor acha? Espero o senhor responder. Espero o mover de Deus. Não saia do lugar. Aí Deus vai te dirigir. Deus vai te mandar ir, ou Deus não vai te mandar ir. Aí você tem que ser sensível à voz dele. Se for para você ir, não vai ser agora. Vai ser no tempo dele. Vai ser no momento dele. Quando ele disser, pode ir. Por exemplo, aquelas muralhas de Jericó. Não poderia ter vindo abaixo no primeiro dia? Poderia. Como eu estava dizendo aqui, pela misericórdia de Deus, pela palavra. Jesus não poderia ter orado
e o pai tem enviado um anjo e tocado em Lázaro, ele não passaria pela morte. Mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo. É isso que você precisa entender. A gente tem que deixar a mesmice de lado. Muitas das vezes nós queremos agir, irmãos, na fé, no mover do Espírito Santo, como na década de 80, 90, 2000. A pessoa ainda fica preso àquilo. Não, as coisas de Deus se renovam. Deus é Deus de novidade, é sempre um vinho novo. Deus tem um vinho novo todo dia para a gente. Deus sempre tem algo novo. E você precisa estar ligado nisso. Às vezes você quer fazer a mesmice. Não, meu filho, desse jeito lá atrás deu certo. Tá bom. Noé fez a arca. Mas Deus falou, sai da arca. Só foi para aquele momento, para cumprir o propósito. Noé poderia ter dito, nossa, eu tive um trabalhão para fazer aquela arca. Demorou mais de 100 anos. Agora Deus manda descer e ela vai ficar aí? Deus mandou descer. Foi para aquele propósito. É que nem aquela serpente de metal. Quando ela foi levantada, qual que era o propósito? Curar os murmuradores. Quando murmuravam, as serpentes vinham e mordia eles. E Deus mandou construir a serpente. Quando ele olhasse para a serpente de metal que simbolizava Cristo, eram curados. E eles guardaram, pessoal, aquela serpente por muitos anos. Depois você olha lá, 2 Reis 18:4. Até que o rei se levantou lá, pegou aquilo e queimou, irmão, jogou fora. Começaram a chamar de um Deus Neustã. Então, nós precisamos entender o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo se move. Até na criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se move. E muitas das vezes nós ficamos presos à mesmice, no conformismo. Fica atento. Em nome de Jesus. Aquela arca foi construída, irmão, mais de 100 anos. Mas serviu para aquele propósito, para aquele momento. E você tem que entender isto. Em nome de Jesus. A gente tem que se adequar sempre, se adaptar ao Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos guia. Faça isso, faça aquilo. E a gente vai ficar preso ao sistema, ao tradicionalismo. Não, vamos ficar atento ao que Deus está falando. Glória a Deus pelo que Ele fez no passado. Mas Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus de mudança. Ele é o Deus do novo, de novidade. Olha como que Deus é o Deus do novo. Nova aliança, novo nascimento, nova criatura, novidade de vida, novo céu, nova terra. E por aí afora vai, irmãos. Vinho novo. Não se pode pegar a veste velha e colocar no novo, ou vice-versa, pegar um pano novo e colocar nas vestes velhas. Não vai funcionar, irmão. A gente tem que estar atento ao mover do Espírito Santo. E Ele tem falado. E quando Ele falar, Ele vai fazer. Olha, continuando aqui, ele comprou a herdade. Aí diz, subscrevi o auto e selei-o. Para nós, como seja para você entender, lá no cartório, você assina, vai no cartório, ó, ele sela, o carimbo. E diz mais, ele foi confirmado por testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado, como a lei e os estatutos, como os que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Irmão, foi confirmada a compra, foi selada, louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Diante de testemunhas, tinha que chamar testemunha, vocês são testemunhas. Você acha que algumas dessas testemunhas não ficaram pensando, ele deve estar louco. O que ele está fazendo? Acho que ele está fora de si, não é possível. Como que ele vai fazer uma compra dessa? Como que ele vai fazer um investimento desse? Irmãos, se Deus falou para comprar, para negociar, vender, seja o que for, irmãos, você pode ter certeza que Ele vai preservar e vai cumprir e vai te guardar. Ele não vai descansar enquanto aquilo não se cumpra na sua vida. Você se lembra de Jacó? Deus falou para Jacó, eu vou estar com você. Ele teve aquela visão da escada, antes de subindo e descendo.
Ele disse, eu não vou descansar enquanto eu não cumprir o que eu te prometi. Porque o compromisso é com ele, em nome de Jesus. Por isso, pare de olhar para a esquerda, para a direita. Não consulte carne, não consulte sangue, como disse o apóstolo Paulo. Siga no mover do Espírito. Você pode até ouvir conselho de um, conselho de outro. Mas se não estiver de acordo com a palavra, descarte, em nome de Jesus. E não fique com medo. Porque às vezes Deus vai mandar você fazer uma loucura. Como no caso de Jeremias. Era loucura. Mas Deus deu a palavra, falou, ó, teu primo está vindo aí. Passou um tempinho, o primo dele veio. Deus confirmou a palavra. E ele comprou. Mas olha que interessante. Versículo 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele toma lá. Então aqui, eu vou continuar lendo só mais uns versículos. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Eu vou resumir aqui o máximo para você entender. Deus usava o profeta Jeremias para alertar aquele povo. Olha, o rei Nabucodonosor está vindo aí. O vento norte, quando falava assim, era a respeito de Nabucodonosor. Eles estão vindo aí e eles vão destruir tudo aqui. Vão deixar vocês na miséria, vai ter morte, vai ter... Mas se vocês se arrependerem e voltarem para Deus, Deus não vai permitir que isso aconteça. Mas eles estavam prosperando, eles estavam crescendo, eles achavam que nada de ruim ia acontecer com eles. Só que eles estavam na rebeldia. Até que chegou um momento que eles provocaram tanta ira de Deus, se rebelaram tanto que Deus permitiu eles virem. Mas é interessante notar que Deus é misericordioso. Porque por mais que a pessoa for rebelde, dê uma cabeçada, olha o que Deus fala. Versículo 36, eu estou resumindo. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. O povo começou a dizer, não tem mais jeito. Essa cidade aqui não tem mais jeito, está destruída pela fome, pela miséria, pelas pestes, pelas doenças, enfermidades. Mas olha o que Deus fala. Oh, irmãos, é o nosso falar, a gente tem que mudar o nosso falar. O mundo está em crise, o Brasil está em crise. Mas o reino não, irmão. A única crise que teve lá, só teve uma única crise, quando o Lúcifer, o Satanás, se levantou contra Deus. Deus nem entrou na briga. O expulsou ele de lá. Ô, irmãos, eu quero dizer para você, Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente tem que mudar o nosso falar, irmãos. Em nome de Jesus. Olha o que diz. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habite nele seguramente. Deus está falando, eu vou trazer vocês de volta. Nabucodonosor vai levar vocês para a Babilônia, mas de lá eu vou trazer vocês de novo. Quando Deus mandou Jeremias comprar, irmãos, aquela terra, isso era um sinal de esperança, de restauração, irmãos. Irmãos, eu quero dizer para você, não perca as esperanças. Deus tem um poder de restaurar, irmãos. Tudo que está destruído, onde ninguém vê mais nada. A árvore está cortada, mas o cheiro das águas brotará, meu. Você não entende o poder de Deus. Se você despertar essa fé em Deus, em nome de Jesus. Todo mundo está falando, não vai dar. Vão até rir de você, como riram de Jesus,
quando foi ressuscitar a filha de Jairo. Riram de Jesus. Riram da fé dele. Sabe o que ele fez? Esses que estavam rindo, colocou tudo para fora. Tudo para fora. Só ficou ele, os três, Pedro, Tiago e João e os pais da menina. E o milagre aconteceu. Irmãos, não se assente na roda dos escarnecedores. O ímpio zomba, escarnece, porque não tem a fé que você tem. Ele não acredita no Deus que você acredita. Você tem promessa de Deus e você crê na promessa. Mas ele, como não tem fé, quer te desestimular, quer fazer você desanimar. Porque o seu negócio é com Deus, é com o Senhor. Ninguém pode parar o poder de Deus, o mover de Deus na sua vida. Pode ser o seu superior, pode ser quem for. Alguém pode querer te barrar, te atrapalhar, impedir. Mas o propósito de Deus na sua vida, ninguém para. A não ser você desistir. Jeremias não foi covarde, não duvidou. Foi um homem de fé, de coragem. Deus estava falando, compra, porque não vai ter só você de morador e não, Jeremias. Essa terra está arrasada, mas eu vou congregar o povo de volta. Vai ter muita gente aqui. Vai estar aqui. Esse lugar vai prosperar, esse lugar aqui vai crescer. Ninguém está dando nada, né, Jeremias? Mas vai crescer. Em nome de Jesus. Ô, irmãos, você acha que Deus não pode fazer isso? A pessoa, olha que veio no meu coração agora, diante de Deus. Você tem que bater uma meta. Irmãos, e de repente não vendeu nada. Porque tem gente que trabalha com meta. Mas Deus pode enviar uma única pessoa ela bater a meta do mês. Aquele dinheiro que ela está precisando, que ela é o mês todo que ela precisa daquele dinheiro, que entra o mês todo. E às vezes não entrou nem a metade. Eita Deus poderoso. Ele vai lá e envia uma única pessoa. Envia uma rainha de Sabá lá. A gente tem que crer nesse Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Deus está falando comigo e com você aqui. Deus não fará nada se Ele não revelou. Ele não tem compromisso com o que Ele não falou, mas a partir do momento que Ele fala, Ele tem um compromisso. Cabe a gente fazer a nossa parte. E Ele diz, eu vou trazer vocês de volta. Esse lugar aqui vai prosperar e vai crescer. E diz aqui o versículo 38. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus está querendo dizer, eu vou fazer a diferença deles nessa terra arrasada, que ninguém dá nada. Eu vou fazer a diferença, porque eu sou o Deus deles, eles são meus. Eles são meu povo. 39. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos e depois deles. Oh, glória a Deus. Deus está falando, eu vou dar o mesmo espírito, o mesmo coração. Deus falou a respeito de Caleb, nele houve outro espírito. Oh, espírito de fé, de valentia, de coragem. Glória a Deus. Deus está falando isso para mim e para você. Para temer Ele, respeitar Ele, a sua palavra, a sua promessa, a gente tem que crer. E Ele está falando isso a gente receber esse coração. Que Ele está falando que vai dar o mesmo coração, o mesmo caminho, uma mesma direção para o nosso bem, mas não somente para nós. Deus dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, mas também para os nossos filhos e a descendência. Oh, glória a Deus! Essa é a palavra que Deus está colocando no meu coração. Queimou no meu coração essa palavra. Eu vou voltar lá onde eu comecei. Oh, glória a Deus! Olha o que diz Amós 3,7. Olha o que diz. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, não fará, não vai fazer se Ele não falou. Mas se Ele falou, Ele vai fazer. Sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. O que Deus tem revelado para você? O que Deus tem falado com você? Se Ele falou com você, Ele vai cumprir.
Ele vai te preservar, Ele vai te guardar. Você só precisa ter coragem, fé e ousadia, esperança, em nome de Jesus. Porque vai ter renovação, restauração, prosperidade em terra arrasada. Lugar improdutivo, lugar que não vira nada, vai ter. Só fica atento à voz de Deus, à direção de Deus, ao mover do Espírito Santo e espere o tempo de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Louvado seja Deus. Essa é a palavra em o nome de Jesus.